Loiceiras. Vamos contar uma linda história de mulheres guerreiras, artesãs do bairro São José, da cidade de Cajazeiras, Alto Sertão da Paraíba. Localidade em que desenvolveu-se a arte de produzir o artesanato por meio do barro, idealizado por mulheres. O fomento a uma cultura empreendedora local e regional é fundamental ao desenvolvimento econômico, potencializando a inovação e a criatividade de seu povo, bem como preservando sua cultura por meio do artesanato. Com mãos de fada, essas mulheres do sertão paraibano, povo que não foge à luta, povo descendente afro-brasileiro, cuja sensibilidade ultrapassa as expectativas e transcende nas belas peças de louças advindas da cultura de ancestrais de extraordinária beleza. Pelo caminho ao encontro do saber, iremos entrevistar, contar um pouco dessa história de vida e beleza sublime, conversando com loiceiras e também com professor da Universidade de Brasília, além da presidente da Associação das Loiceiras do bairro São José. Muito bem, Brasil, Sertão Paraibano, estou aqui dentro da Associação das Loiceiras do bairro São José. E eu vou falar com uma mulher que, na verdade, hoje nós só temos duas louceiras aqui em Cajazeiras. Essa é uma delas, Maria de Lourdes. Posso chamar de Lourdes? Lourdes, veja bem. Claro, primeiro eu quero parabenizar a você, tá certo? Pelo trabalho lindo que vocês fazem aqui. Um trabalho vencendo as adversidades, porque não é fácil, né? Trabalhar com as mãos, trabalhar com o barro, quando falta a matéria-prima, quando falta o barro. Quer dizer, são mãos que fazem arte, mas que precisam dessa matéria-prima. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa dificuldade que vocês têm, essa resiliência, né, em fazer coisas tão bonitas com tantas dificuldades, adversidades. Para lhe dizer a verdade, a gente já estava quase parando, quase, porque a gente não tem condição de... A gente já foi buscar barro para lá de Aparecida, 17 quilômetros. Aí eu já fui buscar barro em Aparecida, em Triunfo, em Santa Helena. Aí é difícil a gente encontrar um que dê certo. A gente estava quase parando, aí então veio o pessoal do governo que é aqui, mandou Cristo, a gente se reanimou de novo. Mas a gente precisa de encontrar um barro mais perto, porque onde a gente está indo buscar é muito longe. Não tem condição. Quando a gente vai buscar, paga para cavar o barro, paga para ir buscar, aí fica difícil. Compra a lenha, aí o trabalho de 10 pessoas, a gente vende muito pouco também. A gente vende pouco. Agora a gente vai participar da feira. A gente tem 8 feiras em Minas. Antes a gente trabalhava aqui com material, a gente trabalhava mais, vendia mais. Mas hoje se a pessoa chegar a encomendar muitas peças, a gente não tem como fazer, porque não tem o barro. Quando a senhora diz não tem o barro, qual seria a solução? A senhora, como uma das remanescentes, repito, eram mais de 20, hoje só tem duas. Eram quantas? 26 loiceiras aqui em Cajazeiras. Hoje só tem duas, eu e minha irmã. Se nós parar, pronto, não fica ninguém. Essas 24, por que pararam? É até uma pergunta meia, né? Porque eram 26, só tem duas, então 24 pararam. Por que pararam? Uns já faleceram, outras pararam. Eu acho que é a dificuldade, porque ninguém ganha dinheiro não, é só para sobreviver mesmo. Aí eu acho que as outras se aposentaram, aí quiseram parar, e a gente estava quase parando também, deu uma reanimada, agora manda o pessoal do governo do estado de vir aqui,
mandou ele vir, a gente tá criando novas peças. Aí a gente se animou de novo, mas depois eu não sei como vai ser. Porque se a gente não encontrar um barro mais perto, não tem condição da gente continuar. Como é a aceitação desses produtos lindos, maravilhosos, feitos com tanto amor, né? São mãos que fazem arte. Como é a aceitação pela sociedade? A sociedade, ela, de certa forma, não privilegia o trabalho de vocês? Uns e outros não. Uns valorizam, mas outros não. Assim, quem mais compra essas peças bordadas é as pessoas quando vêm de fora. Também tem uma menina aqui que ela encomenda muito, inclusive ela encomendou a lembrancinha do casamento dela, a gente aqui, as peças bordadas, ela compra muito. Porque não é todo mundo que valoriza, não, é poucos. Olha, chega a ser até repugnante, inaceitável a gente ouvir de uma pessoa como Lourdes dizer que não é todo mundo que aceita, são poucos. Uma arte milenar, um trabalho nosso, é a nossa cultura, é algo que a gente realmente deve preservar e incentivar a nossa juventude, que muitas vezes está ociosa, sem ter o que fazer, e pode aprender essa arte, e aí de repente se manter e fazer com que essa arte continue e não que entre em extinção, como está para acontecer. Pode falar, Lu. Mas ainda tem essas criançadas, eles são loucos para aprender. A gente fez as oficinas aqui, a menina, contando a história do barco, estava difícil. Ele fez a oficina, trabalhou 2 dias aqui. Quando foi de manhãzinha, ele veio aqui, tia. Quando eu vi esse menino vai de barco para trabalhar, eu fiquei com pena dele. Porque ele se interessou muito. Aí o pai dele ainda veio comprar barco para ele fazer umas peças. Essas criançadas, eles querem aprender. Eu acho que quando eu bater as botas, eles continuam. Eles querem aprender e você quer ensinar. Ensinar, para não morrer essa arte. Eu aprendi com minha mãe. Eu tinha uns 10 anos de idade quando eu aprendi com minha mãe. Minha mãe já aprendeu com minha avó. Então foi a herança que minha mãe deixou para nós, foi essa. Como começou, você que é uma das remanescentes, né? Só você e sua irmã continuam como louceiras, e você falou que aprendeu com a sua mãe, que por sua vez ela já aprendeu com a avó dela, com a sua avó, que era a mãe dela. Ou seja, realmente é uma cultura milenar, uma cultura que já vem de muito tempo e que está, infelizmente, por falta de ajuda, prestes aí a se acabar, né? Falta de material. Porque se a gente for dizer que a gente não tem ajuda de canto nenhum, a gente está mentindo. Porque se não tivesse alguma ajuda, as ajudas, a gente já tinha parado há muito tempo. Porque uma é do governo do estado. Graças a Deus, demorou, mas fui reconhecida. Graças a Deus, tenho o título de mestre. Então, um dia Rosemiro Sebrae me falou, no dia quando tiver com 20 anos que você trabalha, você vai conseguir o título de mestre. Então eu precisei trabalhar 54 anos, mas valeu. Fui reconhecida pelo pessoal do Estado, pelo o deputado general hoje. A gente agradece demais. Estamos agora com o professor Cristos Nóbrega, ele que é da Universidade de Brasília, exatamente da parte de artes. E ele está aqui na cidade de Cajazeiras, junto com as louceiras, tentando aprimorar ainda mais e valorizar também esse trabalho que é milenar. Professor Cristo, primeiro eu quero parabenizar o senhor demais, tá certo? Pela iniciativa, veio de Brasília para Cajazeiras, né, para orientar essas pessoas, mostrar que pode se fazer muito mais com essa arte com as mãos, que é a arte com o barro, correto? Sim, sem dúvida. Eu estive aqui com as louceiras há 23 anos atrás, pela primeira vez. A gente desenvolveu os primeiros protótipos, as primeiras peças.
As loceiras é um patrimônio, né, do estado da Paraíba. O trabalho delas com bordado na cerâmica é único, né, no Brasil. E o que a gente precisa é dar apoio para que esse trabalho tenha mais força e visibilidade, para que o país inteiro reconheça e consuma também as peças produzidas por elas, né? E aí a gente fecha a cadeia produtiva inteira, né? Porque vontade de produzir elas têm, inteligência, estética elas têm de sobra, conhecimento e produção elas têm, e a gente precisa fazer com que essas peças também estejam nos nossos lares, né? Então a gente ajuda a preservar a memória do país, comprando também as peças, né? Fazendo com que elas estejam no nosso cotidiano. Muito bem, e quando o professor fala exatamente dessas peças com bordados, eu vou chamar o professor aqui só para mostrar a vocês, olha, me acompanha aqui. Ele está se referindo a essa peça aqui, ó. Essa arte, o senhor pode até segurar, professor? Olha, essa arte, vejam bem, ó, há um bordado exatamente na peça. Professor, isso aqui com certeza dá muito mais beleza à arte e é algo que elas não sabiam fazer, souberam através do senhor trazendo esse conhecimento. Na verdade, acho que a minha função e a minha contribuição aqui é enxergar potencialidades e conversar e construir coisas em conjunto. Então a gente foi descobrindo todo esse processo em conjunto, né? Porque eu não trabalho com barro, não tenho conhecimento do sistema de produção de barro, mas eu sou uma pessoa curiosa. E então vou perguntando, vou cutucando ali, e as coisas vão surgindo naturalmente de um processo de diálogo, né? A gente está trabalhando uma série de peças inéditas, que elas vão apresentar agora no Salão de Artesanato, na Paraíba, em janeiro. Então a gente está criando coisas bem de vanguarda, misturando o artesanato com algumas tendências, né? E valorizando muito mais as potencialidades e os saberes dela. E se eu fosse você, eu estaria no salão em janeiro para ver em primeira mão essas peças que vão ser um grande impacto. Muito bem, Brasil, Sertão Paraibano. Estou aqui com Carla Heloíse, ela que é a presidente da Associação das Loiceiras do bairro São José. Eu lhe pergunto o seguinte, Carla, quais os desafios, quais as grandes adversidades que vocês encontram hoje aqui em Cajazeiras? De antemão, eu digo que o desafio maior é dar continuidade, né? A gente vem aqui resistindo praticamente na pessoa de minha mãe, que ela quem é a mestre que faz todas as peças. A gente ajuda no acabamento e faz algumas. E a gente está tentando dar essa continuidade, né? E para isso, a gente tem contado muito com a ajuda do FUMINC, que nos ajuda principalmente com a realização de oficinas, né? Inclusive tem umas crianças lá dentro trabalhando, são resultado dessas oficinas. E também do INJOB, a Santa Maria nos ajudou muito com os cursos de formação para a nossa organização. A questão de associação, parte administrativa, estrutural, tem nos ajudado muito. Então esse desafio de antemão é esse, a gente quer dar continuidade, a gente quer que não acabe, né, que continue. E a gente está travando essas lutas para isso. Quantas pessoas assim estão envolvidas nesse projeto? Assim, diretamente a gente conta com o número de 15, sendo que a maioria são familiares, né? Filhos, esposas, genros, netos, mas tem o pessoal de fora que trabalha numa perspectiva, digamos que, de terceirização. Eles estão na associação, mas não vem fazer o barro, mas tem a pessoa que faz o crochê, que complementa, tem a pessoa que vem e ajuda no bordado quando a encomenda é grande, tem a pessoa do sítio que cava o barro e nos ajuda. Então tem em torno de 15 a 20 que está envolvido na associação. Mas o trabalho direto de fazer semanalmente as peças é praticamente um núcleo familiar.
e algumas ajudas e presença do pessoal da comunidade quando vem fazer uma peça ou outra porque quer, sabe? Para eles, tudo mais. No caso, você já nasceu vendo sua mãe trabalhar como loiceira e, obviamente, vendo, aprendeu e se envolveu também. Sim, sou filha e com muito orgulho. Eu tenho um orgulho tremendo dessa mulher. Eu sou apaixonada por essa arte. Então, eu sou uma das filhas que está mais com ela, porque as outras trabalham os 2 turnos. E eu trabalho um, então eu fico os outros 2, tarde e noite, com ela. E eu lembro, eu tenho essa lembrança muito boa da gente pequenininho, mãe acordando, a gente fazia a fileirinha para ir buscar o barro. Cada um vinha com uma sacolinha, de acordo com o seu tamanho era a sua sacola. Mas desde pequena ela nos envolvia. Então, a gente vive isso muito sangue na nossa vida. A pai trabalhou durante um tempo de chapeado, mas assim, a renda central era a feira. E antigamente era bom, como ela dizia, com muito orgulho ela vinha buscar mais pote em casa, mais panela, né? Porque era o tempo, era a época. Então, assim, a gente vive desde pequena, eu não lembro nem a idade. E ela, pequenininha, ela se colocava a gente dentro de um prato para poder a gente ficar ali perto dela e ela cuidar da gente e fazer a louça. Então já era, nosso berço era um prato de barro. Então a gente nasceu, se criou e continuamos aqui. Então, assim, eu entendo que o tempo muda, que as pessoas e necessidades mudam, mas a arte do barro ela também muda. A gente lida hoje com uma diversidade de peças decorativas gigantesca. E eu vejo que muitas pessoas vão, gostam, admiram, mas aí dizem assim: ah, mas é de barro, tá caro. Gente, não é de barro, vem do barro, mas é de uma pessoa, é de um artista, né? Além de ter o caráter utilitário, tem o caráter artístico. Você veja, tem um dos nossos projetos que a gente colocou uma arte milenar que merece continuar. É uma arte que conta a história da humanidade. Então, eu penso assim, a partir do momento que tiver uma valorização de verdade, a começar por um ponto que a gente está lutando, né, junto à prefeitura, junto à Rina da Santa Maria, um ponto comercial para a gente já vai ter outra visibilidade, outra vista. Então, eu acho que essas iniciativas de valorização vai trazer também o público a valorizar também, né? E a não ficar restrito em achar que está gastando por uma peça que não tem valor, mas tem. A gente está com esses professores aqui, né, que falou, e a gente tem esse intuito de levar para a Feira de João Pessoa e dar essa visibilidade gigantesca, né, a nível estadual, para que a valorização venha mais. Então, eu digo o seguinte, essa valorização ela vai existir por parte dos clientes quando os órgãos governamentais nos ajudarem, continuarem, porque sozinho a gente não consegue. Né? A gente, infelizmente, a gente não consegue manter uma renda para pagar um ponto, uma renda para participar de feira, não tem como, é dizer o que é. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que a arte com o barro, ela tem como é que eu posso dizer, ela tem a crescer, ela pode dar mais. A gente conhece vários artistas que vivem só do barro, professores que vieram para cá. Então, a arte com barro, ela tem um campo gigante, e a gente pode crescer, né? E já convido as pessoas que têm habilidade, que querem conhecer, a associação é aberta, não tem restrição de pessoas para participar. É, em janeiro já vamos lançar 2 cursos de bordado. Venham participar, conhecer, despertar, né, dons artísticos. A cidade era uma cidade conhecida por ter loiceiras, então eu creio que tem muitas loiceiras e loiceiros por aí, em Cajazeiras. É só vir nos conhecer. Estamos, né, de portas abertas. Eu acredito, eu tenho certeza que a nova gestão que nós estamos para receber, não desmerecendo a atual, que fez muito, né? O prefeito José Aldemir Meirelles, mas eu acredito, isso inclusive com certeza está nos planos, na pauta da nova prefeita que irá assumir agora dia 1º de janeiro, a prefeita eleita Corrinha Delfino, que é uma mulher que vem da educação, professora, foi eleita prefeita e ela sabe com certeza o trabalho, tá certo, que essas mulheres guerreiras, as louceiras, fazem e que com a ajuda dela poderão surgir mais louceiras, mais artesãs e, claro, mais prêmios, não apenas para as louceiras, mas também para a cidade que apoia. Sem dúvida nenhuma. Então, já faço apelo à prefeita, né, eleita, que tem um olhar para esse grupo de de artesãs, né, e que possa pensar com carinho em uma coisa que é um direito, né, não é um favor que a gente está fazendo a um grupo, é um direito, né. O patrimônio é nosso, então a gente precisa ter um olhar
cuidadoso, atencioso para pensar políticas públicas que façam com que esse patrimônio se mantenha vivo. Então, convido a prefeita eleita a vir conhecer, assim como eu saí de Brasília, né? Viajei né, algumas horas, então até vim para cá. Então, quem já está na cidade, é fácil se deslocar, vir conhecer a realidade, conhecer as necessidades das artesãs e que a gente possa fazer um trabalho juntos, né? Me coloco sempre à disposição da prefeitura para a gente pensar projetos desenhar projetos em conjunto para que elas avancem cada vez mais, né?